de que a esquerda ela usa vocês, assim como as outras demais tipos de ativismos que há no Brasil, como, por exemplo, a militância, como lá acontece nos Estados Unidos. Ele quer dizer que pessoas trans, homossexuais, são usadas pela esquerda. Um moleque que nasceu ontem, de 20 e poucos aninhos, irresponsável, folgado, playboy, quer dizer pra população LGBTQIA+, que eles são usados. Os caras que sofrem, sentem na pele a discriminação, ele quer dizer pra eles a realidade. A maioria de vocês que estão aqui, talvez até mesmo quase todos, não tem ideia da consequência civilizatória e cultural do que está sendo pautado aqui. Por quê? Antigamente, na Grécia Antiga, você também tinha a homossexualidade, mas eles não ousaram, presidente Fernando, mudar a instituição casamento, porque não se diz respeito a uma discussão de eu aceito ou não aceito. Eu não aceito que o quadrado tenha 4 lados, Priscila. É simplesmente o atestamento da realidade. Se eu peço para o quadrado se liberte, tenha somente 3 lados, ele deixa de ser quadrado. E da mesma maneira, com relação ao casamento. O casamento, a finalidade, quando você vê a própria questão bíblica... Gente, olha, ele está comparando pessoas, vidas, a um quadrado, a um triângulo. Gente, nossa, a gente tem que controlar a raiva, né, gente? É muito pesado a gente ouvir isso de um moleque de 20 e poucos anos e saber que teve 1,5 milhão de pessoas que votaram nesse moleque irresponsável. A finalidade, o natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza. Porque a natureza também tem. Ali, alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento, de terem ali relações do mesmo sexo. Mas é natural no sentido de finalidade. A finalidade do casamento é preservar quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Gente, esse é o argumento mais burro. Olha, o Nicolas é uma topeira. Gente, ele tá falando... O argumento dele vai ser o seguinte. Ele vai falar que o sentido do casamento é a procriação para manter a raça humana no mundo. Quando você pega 2 pessoas do mesmo sexo e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é um atestar a realidade. Atestar a realidade. Gente, essa é a coisa mais burra, imbecil que eu já vi na vida. Tem 2 pessoas aqui homossexuais. Eles sempre existiram, casados ou não. Eles não teriam filhos, naturalmente. As outras pessoas heterossexuais, elas continuam se juntando e tendo filhos. Milhares de pessoas heterossexuais têm filhos sem casar. Milhares de crianças no Brasil nasceram sem pais casados. E milhares de homossexuais continuam se juntando sem terem filhos. O casamento não muda nada. Nesse sentido de procriação, continua tudo a mesma coisa, porque quem é heterossexual continua mantendo suas relações, casados ou não, e terão filhos. As pessoas homossexuais casando não impedirão um casal heterossexual de ter filho. Não existe anulação de uma coisa para outra. Ele disse que se o casamento homossexual expandisse, acabaria a vida na Terra. Gente, eu não consigo conceber uma burrice do tamanho disso. O casamento homossexual, o casamento homoafetivo, é só para garantir direitos legais de 2 pessoas que se amam. Direitos de uma pensão, direitos de uma herança, direitos de ter uma vida perante o Estado, como qualquer outro casal. O casamento entre homossexuais, se ele expandir, só vai mostrar pro Estado que essas pessoas existem. O casal homossexual, ele não vai na tua casa falar assim, parem de se reproduzir. De onde esse moleque tirou esse conceito bizarro, imbecil e inútil? O que tem a ver uma coisa com a outra? Casais homossexuais casando
eles vão ser casados. Eles vão ser duas pessoas LGBTQIA+, casadas. Isso não impede do outro casal ter filhos e continuar, procriar. Pelo contrário, a gente ainda vai ter casal, porque perante a lei, casais homoafetivos, casados no papel, tudo direitinho, podem adotar filhos. E eles salvam muitas crianças das mãos de casais heterossexuais, vagabundos, desgraçados, que abandonaram crianças no meio do caminho. Nicolas Ferreira, você é uma vergonha. E o meu maior desejo hoje, depois da saúde da minha família, é que você perca o teu mandato. E que você seja preso por todos esses conceitos absurdos que você coloca para a sociedade. Porque eles não são só conceitos burros. Eles são conceitos, assim, de uma burrice do tamanho de um bonde. Não tem lógica. Você ainda tenta colocar uma estatística que não existe. Como se essas pessoas tivessem o poder de impedir a procriação de outros casais heterossexuais. Não tem lógica. Você é uma pessoa abjeta e totalmente desconectada com qualquer inteligência possível. Vamos lá. E este princípio de desnortear, de ignorar a realidade é um princípio muito perigoso. Quando nós vemos, por exemplo, que esse mesmo princípio ele é aplicado a o que eu me sinto, eu me torno. Ou seja, a realidade... Eu me sinto, eu me torno. Essas pessoas não nascem assim. Elas se sentem e se tornam. Então elas se sentem com vontade de serem discriminadas, elas se sentem com vontade de serem espancadas no meio da rua, mortas, e terem que aguentar gente como você. Elas simplesmente têm essa vontade. Você acha mesmo que isso é uma vontade? Que isso é uma... Ah, tô com vontade hoje. Olha, tem que ser muito imbecil, gente. Tem que ser muito imbecil. Não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor atesta. Ou seja, se eu me sinto homem, você é obrigado a me chamar de homem. Se eu me sinto uma criança, você também é obrigado a me ver e me chamar e ter direitos como uma criança. Isso abre uma brecha grande. Porque uma criança, de fato, ela não tem condição de reconhecer. Gente, é tão nojenta a fala dele. Ele não entende que se existe uma discussão em cima do público LGBTQIA+, é porque muitas pessoas estão reivindicando isso. Ou seja, isso faz parte da sociedade. Agora, ai, eu me sinto um cachorro. Você já viu alguém reivindicar isso? Se existir um ou outro louco se achando, ah, eu acho que hoje eu sou um cachorro. Não. Essas pessoas nasceram assim. As mulheres e os homens trans nasceram assim. E eles reivindicam respeito e que a lei seja igual para todos. Ninguém se sente assim. Olha, gente, eu fico com dor de cabeça de explicar o óbvio, sabe? É nojento. A expansão do que é a realidade. Ela acredita ali em Papai Noel, ela acredita em coisas que são fantasias. Agora, não podemos fazer com que nós devemos lutar pela tolerância. Mas isso não quer dizer que devemos lutar pela normatização de um comportamento ou de uma conduta. Até mesmo porque nós teríamos de normatizar outras condutas e outros comportamentos. Gente, imagine as pessoas trans que sofreram agressões, discriminação, que viveram uma vida miserável por pessoas desse tipo, que humilharam elas, que fizeram de tudo para que essas pessoas deixassem de existir. Escutar uma fala de um moleque desse, com um cargo no parlamento ganhando dinheiro público. Imaginem a cabeça dessas pessoas. Comportamentos. E isso que eu estou chamando a atenção de que isso de fato é perigoso. Então, se o casamento pode ser tudo, já não é mais entre um homem e uma mulher. O casamento pode ser entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Por que não o casamento não pode ser com 3 pessoas? O conceito de poligamia não tem absolutamente nada a ver. Porque no conceito de casal, é um conceito íntimo. 3 pessoas são 3 pessoas. O conceito íntimo de intimidade não tem absolutamente nada a ver com o conceito de poligamia. Olha, gente, é muita burrice. E esse moleque, ele é formado bacharel em direito.
Mas não se passa mais de uma luta por aceitação. Passa por uma luta de imposição. E isso, infelizmente, vai abrangindo a todos os espectros possíveis. Hoje, se uma pessoa diz que eu não concordo, eu acho que não deve ter o casamento homossexual, ele é considerado um preconceituoso. Agora, Sim, porque não tem motivo pra você falar isso. Se você não aceita o casamento de um homossexual, por quê? Qual o fundamento? O que você tem a ver com isso? Ele não tá pedindo pra casar na tua igreja. Ele tá pedindo pro Estado reconhecer uma união onde ele quer que o parceiro dele tenha os direitos de alguém que vive com ele. É só isso. Ignorante. e quando eu chego e falo, por exemplo, se eu falasse para alguém aqui, você concorda, por exemplo, com a Bíblia? Então, tem pessoas que não concordam. E nem por isso eu chamo elas de preconceituosa. A Bíblia é um conceito que cada um assume como quiser. A vida de uma pessoa é real, é aqui, é agora. Ela tem que ser respeitada pela lei. Porque existe o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Então não dá pra você comparar uma crítica à Bíblia com uma crítica à vida real de uma pessoa que vive em sociedade e paga seus impostos. É simples assim. Porque eu concordo que tem que ter discordâncias. Essa é a diferença. Agora, há no meio de vocês, e outros, muitos de vocês são somente como eu posso dizer, a força bruta de um planejamento que vocês não têm ideia do que está acontecendo. Mas vocês jamais vão saber disso. Porque está num lamaçal ideológico muito grande que vocês não podem dar um passo atrás. Por quê? Porque já tem compromissos ideológicos, uma pessoa já sabe que você defende aquilo, mas isso é ruim, porque nós, como os adultos, nós precisamos lutar pela verdade. E hoje a verdade ela já é ignorada. Olha só, eu preciso de fato provar que a grama é verde. Se eu chego hoje e falo assim, mulher tem útero, vai ter o quê? Vai ter pessoas que vão discordar disso. Não, porque pode ser que eu sempre confundo se é mulher trans ou homem trans, mas enfim, pode ser que um homem biológico que se sente mulher tenha... Ele não para de desrespeitar. Ele fala, pode ser que um homem que se sinta mulher. Ele não para, ele não tá nem aí, ele tira onda mesmo. Por exemplo, o pênis. Pode ser que uma mulher que se sente homem, mas é de sexo biológico feminino, se sente homem, mas ela tem útero. Ou seja, se eu afirmo, deputada Priscila, de que é impossível um homem ter útero, hoje, isso é considerado uma loucura. Cara, é um exemplo muito simples. Uma mulher trans, ela tem toda a essência de mulher, mas nasceu num corpo que não deveria. É uma mulher, cabeça de mulher, pensa como mulher, age como mulher, tem todas as características de mulher, tem até traços um pouco de mulher, mas nasceu com uma característica masculina. E o homem trans é a mesma coisa. Se veste como homem, tem vontades de homem, é atraído por mulher, tem essência de homem, só que nasceu num corpo que tem características femininas. O que a gente deve respeitar? A característica que não faz parte dela ou a alma e a essência dela? É simples entender. A gente tem que respeitar a essência da pessoa, quem ela realmente é, e não a característica biológica que não faz parte da essência dela. É simples entender o que é o movimento LGBTQIA+, e as pessoas trans. É muito fácil de entender. Obrigada, presidente. Bom, primeiro dizer que a gente chega a essa hora da tarde esgotadas, exauridas, cansada de tanto escutar atrocidades, violências, ataques e desrespeito por parte dos parlamentares desta casa. É um absurdo que esta comissão esteja perdendo tanto tempo para discutir algo que é inconstitucional e para atacar os direitos da constituição de família, de matrimônio de uma parcela da população brasileira. Aqui se apelou a todos os tipos de discursos, inclusive tentando construir uma guerra entre a comunidade LGBTQIA+, e os cristãos do nosso país. Eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica, minha avó é cristã, as minhas avós são cristãs. Não existe, deputado, sociedade brasileira, esta guerra que queira se criar, essa ficção mentirosa para colocar pessoas de um lado e pessoas do outro. Nós estamos vendo
aqui o malabarismo do cinismo, do mau caratismo, para fantasiar, para mascarar o ódio puro, a intolerância, o preconceito, a discriminação, dizendo, cristofobia, falaram contra as igrejas. Não há nada contra as igrejas, até porque aqueles que aqui falam em nome de Deus não fazem em nome de Deus, porque é fácil falar em nome de Deus para conseguir abrir porta de igreja, enriquecer, é fácil falar em nome de Deus para se eleger o pai, o filho, a irmã, a mãe, o esposo. Agora difícil é praticar os ensinamentos que estão na Bíblia, fazer do evangelho uma caricatice para pregar ódio e violência contra um grupo massacrado da sociedade brasileira. Não caiamos nesse cinismo, não caiamos nessa farsa, não caiamos nesse malabarismo para dizer que aqui estão os defensores dos direitos da comunidade LGBTQIA+, pregando contra os evangélicos, pregando contra as igrejas. Nós estamos falando que há determinados grupos que inclusive é preciso fazer a dicotomia. Fundamentalistas são diferentes de religiosos. Fundamentalistas são diferentes de cristãos. O fundamentalismo é um projeto de poder político, não é um projeto de poder religioso. Um projeto de poder político que se utiliza do religioso, se utiliza da espiritualidade, se utiliza da vulnerabilidade social das pessoas para impor a sua vontade. E a sua vontade é essa que nós vimos aqui. Que nós voltemos para as mazelas, que nós sequer tenhamos direito a fazer xixi e cocô. Porque de fato foi o que nós vimos aqui. Não compartilharemos os nossos banheiros. Que Brasil é este, deputados? Aonde nós estamos? Se nós não conseguimos garantir o direito às necessidades fisiológicas de determinados grupos da sociedade brasileira, se até as nossas necessidades fisiológicas vão entrar na esteira da discussão para que sejamos atacadas pela intolerância fascista e antidemocrática, porque é isso também que está colocado. Esse projeto que tramita nesta comissão, ele é um projeto inconstitucional. E aqueles que temem a força da interpretação do Supremo Tribunal Federal, alguns deputados disseram aqui que nós apelamos ao Supremo Tribunal Federal como nossos padrinhos. Não se trata de apadrinhamento, não se trata de buscar o Supremo Tribunal Federal porque a gente quer algum tipo de benefício. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que despreza constantemente a Constituição brasileira. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que não cumpre o seu papel, que não cumpre o seu dever e nos obriga a bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é claro que aqueles que respondem a inquéritos de crime no Supremo Tribunal Federal, aquelas e aqueles que compartilharam imagens dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, vão atacar o Supremo Tribunal Federal, porque são criminosos e respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Nós apelamos à luz da Constituição, nós apelamos à luz da justiça, nós apelamos para que nossas famílias, nossos afetos, nossos corpos possam ser livres em uma sociedade que segue sendo recorde, inclusive comparadas a países onde a LGBTfobia é crime. Isso é um absurdo e esse parlamento deveria estar indo na contramão disso. Essa discussão é a vanguarda do retrocesso. Essa discussão em um país onde não é crime ser LGBT, mas segue matando de forma violenta a população LGBTQIA+. Aí os deputados pegam a palavra e dizem: deputada, nós não fazemos apologia à violência. Deputada, nós não compactuamos com a execução de nenhum homem gay, uma mulher lésbica, bissexual. Não posso acreditar que vossas excelências sejam tão burros e ignorantes. Isso pra mim é uma farsa, é um teatro, porque não é possível desassociar o discurso da prática. Não é possível me convencer de que façam isso com consciência de que cada palavra proferida dentro deste parlamento tem a função e vai de encontro exatamente com a violência que são praticadas nas bases da sociedade contra a comunidade LGBTQIA+. Não dá para acreditar no mau caratismo, não dá para acreditar no cinismo. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. A sociedade já tem exemplos de guerras que foram praticadas em nome de Deus e que extinguiram grupos da sociedade. Não adiantam usar o nome de Deus para tentar eufemizar. Não adianta usar o nome de Deus para tentar mascarar os ódios de vossas excelências. Outros já o fizeram e foram completamente cruéis. Mataram a sangue frio, sem dó, sem piedade. E usando o nome de Deus. As cruzadas é um exemplo disso. A escravidão é um exemplo disso. O nazismo é um exemplo disso. A ditadura militar que torturou, explodiu silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo, a fez também em nome de Deus. Nós não caímos mais nesta farsa. Nós não caímos mais nessa encenação de dizer: ah não, nós estamos aqui falando em nome de Deus, então somos pessoas boas, somos pessoas dignas, honradas. Falsos profetas. São isso o que vossas excelências são. Usam o nome de Deus para pregar ódio, para pregar intolerância. Eu tenho certeza
que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conosco os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelo simples fato de serem quem são, aquelas e aqueles que só têm como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTQIA+. Não existe uma tentativa de combater a igreja. Não existe uma perseguição ao evangelho. Não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. É lembrar que nós existimos, que nossas vidas importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço. Não nos intimidarão. Nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram, respeite não sei o que, respeite não sei o que lá. E eu digo, respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+. Respeite os nossos passos. Respeite as nossas trajetórias que nos trouxeram até aqui. E queiram vossas excelências ou não, terão que nos engolir. Porque chegamos aqui para representar a voz e o anseio de milhões de brasileiros que durante todo esse tempo foi esquecido, abandonado, apagada deste parlamento. Em 2023 só, esta casa recebe pela primeira vez na história as suas primeiras parlamentares transexuais e travestis. E a quantidade de horrores que nós já ouvimos aqui, nem um ano de trabalho nós já concluímos. A quantidade de atrocidade que já foram faladas aqui por aqueles que defendem a família, por aqueles que defendem a moral, por aqueles que defendem o bom costume, mas que vivem com a mente perturbada por um fetichismo biológico, sexista, genitalista. É preciso olhar para os desejos de vossas excelências. É preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros. São pessoas tão bem resolvidas, mas vive na sanha fetichista de reproduzir discursos genitalistas, falam em sexo o tempo inteiro. O tempo inteiro falam em sexo e querem atrelar essa discussão à comunidade LGBTQIA+. Aqui ninguém falou de sexo, ninguém falou de genitália em banheiro, ninguém usou falas de baixo calão, como foram usadas na última sessão. Quem os fez foram senhores de bem. Os mesmos senhores de bens que param nas esquinas de prostituição, os mesmos senhores de bens que gostam de fazer sexos anônimos nos dark rooms de boate. É isso que nós estamos tratando aqui. É desses valores que nós estamos tratando aqui. É falsos moralismos e nós não permitiremos que a nossa vida, que os nossos direitos, que a nossa garantia à cidadania, porque é disso que estamos falando, como quando falamos do reconhecimento à família, quando falamos do reconhecimento ao matrimônio. E não se trata de igrejas praticar ou não. As igrejas devem ter suas liberdades asseguradas. Ninguém está discutindo se padre, se pastor, se pai de santo. Nenhum líder religioso, de qualquer denominação religiosa, terá que praticar algum tipo de cerimônia que não concorde. Aqui, nós estamos falando de direitos civis. Aqui o que deve nos instruir, aqui o que deve nos reger é a Constituição brasileira e não a Bíblia. Não a opinião de pastores, de padres, de ninguém. Nas suas igrejas, em seus templos, em seus púlpitos, vossas excelências terão a liberdade de casar ou de não casar, quem não queira. E tenho muita certeza que nenhuma pessoa LGBT irá procurar uma igreja intolerante, discriminatória e preconceituosa para fazer os seus casamentos. Então não sejam mau caráteres, deputados. Não queiram conduzir a sociedade brasileira a uma mentira, para que as pessoas pensem, olha lá, querem tirar a liberdade da nossa igreja, olha lá, querem afrontar o nosso Cristo, querem atacar a nossa Bíblia, porque assim como eu, vossas excelências sabem que não se trata disso. Assim como eu, vossas excelências sabem que o que nós estamos tratando nesta tarde, desde as 10 horas da manhã, cansadas, muito mais cansadas do que vossas excelências. Porque para vossas excelências virem aqui deferir ódio contra nós é muito tranquilo. Agora para nós, estar sentada nessa cadeira, ouvindo as asneiras, os horrores, as atrocidades que são ditas, sabendo que são a nossa vida, a vida das nossas companheiras, a vida das nossas irmãs, só quem já perdeu uma LGBT, só quem já viu uma companheira ser morta numa esquina de prostituição, sabe a violência do discurso que é dito aqui. Para nós isso dói, porque nós não viemos aqui montada na farsa, nós não viemos aqui montada no cinismo, nós viemos aqui com a nossa verdade, nós viemos aqui com a necessidade, com o objetivo de reconstruir esse Brasil para todo mundo. E cada palavra de ódio que é dita dentro desse plenário atinge diretamente a nossa existência e a nossa vida. Mas isso não vai nos fazer recuar, isso não vai nos intimidar, nós resistiremos fortemente, até porque
Estar aqui hoje suportando os horrores que vocês me dizem já é um ato extremo de resistência. Ter sobrevivido a este espaço, ter sido expulsa de minha casa aos 14 anos de idade por minha mãe, que foi cooptada por um discurso como esse, tendo que viver da rua, a prostituição, ter sobrevivido. Eu sou uma sobrevivente do ódio de vossas excelências e ocuparei este lugar para continuar esbravejando, gritando e lutando pelos direitos da minha comunidade. Não abriremos mão de nossa humanidade. Não negociaremos os nossos direitos. Não abriremos mãos de nossa cidadania. Não adianta fazer malabarismo. Não adianta querer dizer que nós somos as que brigam, as que gritam, as que não sei o quê, as que são odiosas. Isso a história não deixará passar batido. Basta as pessoas analisarem. Basta um pingo de cuidado para analisar o que está acontecendo aqui, para que se saiba quem é quem e qual é o papel que cada um está cumprindo. Se o papel de vossas excelências é continuar aprofundando desigualdade, é continuar aprofundando ódio, miséria, violência, de vez combater os inimigos comuns da sociedade, fiquem à vontade. O nosso papel seguirá sendo denunciar e seguirá sendo dizer que nós queremos viver em uma sociedade que nos respeite. Nós não queremos mais direitos, nós não queremos privilégios, nós queremos viver em paz, nós queremos andar na rua sem ter medo de levar uma lampadada na cara, de ser agredida, de ser estuprada, de ser violentada. Como, por exemplo, o caso de Karen, de 13 anos de idade, uma travesti no Ceará que foi morta, espancada aos 13 anos de idade por ser travesti. Kelly da Silva teve o coração arrancado e sabe o que o seu assassino disse? Sim, sou réu, confesso. Fui tirar o demônio dela. Dandara dos Santos, espancada à luz do dia, torturada, suas imagens disponibilizadas nas redes sociais para que todos assistissem. E vossas excelências querem me dizer que os discursos de vossas excelências não corroboram com a violência estrutural, histórica e esmagadora que assola a comunidade LGBTQIA+ neste país? Nos poupem, se poupem, porque nós não cairemos nessa falácia, nós não cairemos nessa... Independente dos debates que vossas excelências façam nesta casa, nossos amores seguirão firme e forte. Nós seguiremos de pé, amando, beijando, sentindo e vivendo os nossos desejos, que não se tratam de escolhas, que não se trata de opção. Assim como vossas excelências não optaram e não escolheram ser cisgêneros ou heterossexuais, nós também não escolhemos ser transexuais e travestis ou homossexuais. Que fica claro para concluir, presidente, o recado de que não arredaremos o pé da luta por direito, dignidade e cidadania. Eu só posso terminar esse vídeo batendo palma. Vou falar o quê? Tem alguma coisa pra falar? Será que nessa fala dela ela falou exatamente tudo que precisa ser falado com relação... Esse vídeo, gente, sempre que você quiser rebater qualquer tipo de atitude homofóbica, você pega esse vídeo dela e manda a pessoa assistir. Só isso. Acabou, não tem argumento pra rebater isso. Não tem argumento. Simplesmente, na minha humilde opinião, um vídeo que vai ficar pra história. Esse vídeo não é um vídeo qualquer. Eu não sei se todo mundo teve a sensibilidade de entender cada palavra que ela disse. Ainda mais na velocidade que ela disse. Gente, esse tipo de discurso, onde uma pessoa consegue falar aí por sei lá quantos minutos, tanto tempo, sem repetir a fala, com tanta inteligência, com tanta sensibilidade, abordando todos os conceitos que envolvem tudo. Quem está guiando ela nesse discurso é Jesus. Ninguém consegue falar dessa forma se não tiver a essência do dom divino ali. Ela sim tem Jesus no coração. Ela sim. Jesus está com ela ali nessa fala. E quem é, assim, quem é que vê, que olha para ela e vê algo diferente de uma inteligentíssima mulher? Você consegue olhar para ela e ver algo diferente de uma mulher? Será que a pessoa não consegue olhar para ela e ver a essência de uma mulher, a força de uma mulher, a maturidade de uma mulher? Eu não vejo nada ali além de uma mulher.
Eu não consigo. Então, gente, esse vídeo eu acho que dá pra gente finalizar nossa live com esse vídeo, que não podia ter um final melhor. Ela é simplesmente maravilhosa. Parabéns. São poucas as pessoas que aguentam tanta coisa de cabeça erguida e com tanta força, com tanta certeza. E é por isso que eu repito. Ela tem um toque divino que anda com ela. Muito diferente de pastores que gritam o nome de Jesus, mas que não habitam nele. Ela tem.